Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Erika Todo Dia e eu tô gostando demais de encontrar com vocês todos os dias, nem sei como é que vai ser quando esse mês acabar. E no vídeo de hoje eu não vim compartilhar mais uma dica capilar, na verdade eu vim trazer um pouquinho de mim pra vocês. E isso é algo muito especial porque particularmente, quando eu passo muito tempo acompanhando uma pessoa, eu sinto o desejo de conhecer um pouco mais sobre ela. Eu não sei se acontece assim com vocês, comenta aqui embaixo. E pelo carinho que eu recebo diariamente de vocês, eu imaginei que vocês iriam gostar que eu respondesse essa tag. Por isso que no vídeo de hoje vocês conhecerão 50 fatos sobre mim. E gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu já gravei essa tag aqui no canal. E aí eu fui assistir esse vídeo, e se eu falar pra vocês que eu não me reconheci? Eu fiquei, tipo assim, quem é essa pessoa? Quem é essa menina? Algumas coisas, claro, eu continuo pensando da mesma forma, mas tem outras que eu fiquei olhando assim, me deu uma certa vergonha alheia. Tanto é que esse vídeo não existe mais aqui no canal. E eu fiquei com muita vontade de contar pra vocês sobre a pessoa que eu sou hoje e como a minha perspectiva mudou diante de tantas coisas. Enfim, eu espero que vocês gostem de conhecer um pouco mais sobre mim e quem sabe até possam se identificar com alguns fatos. Vamos lá? Primeiro fato, nada mais justo do que começar com o meu nome, Erika Souza de Vasconcelos. Eu uso apenas o Vasconcelos aqui e eu tenho 22 anos, pra quem anda perguntando e quem anda comentando também que eu pareço com a Maísa quando era criança, tá, minha gente? Por favor, tá, gente? Eu não tenho cara de criança assim também, não. E, gente, falando sobre nome, os meus pais tinham escolhido Edilma pra mim. Imagina só, será que iria combinar Edilma Vasconcelos? Eu acho que não, acho que Erika tem tudo a ver comigo. E eu nasci, cresci e continuo morando aqui em Alagoas, então, pra quem vive me perguntando de onde é esse sotaque, tem muita gente que comenta elogiando meu sotaque, eu sou alagoana, moro no interior do estado, em uma cidade bem pequena, que tem menos de 10 mil habitantes. E ainda falando sobre família e infância, eu sou a filha caçula. Tenho 2 irmãos e uma irmã. Então, sempre fui a mais encrenqueira e a mais mimada. Me conta aí nos comentários quem é que sofre mais, o irmão mais velho ou o caçula. Porque eu acho, né, pela experiência que os meus irmãos tiveram comigo, eu acho que o mais velho sofre mais. Agora, falando de uma forma mais específica sobre mim, gente, eu sou apaixonada por gatos. É o meu animal favorito. Eu sou apaixonada pela lealdade deles. Muitas pessoas falam que os gatos, eles são super independentes e eu até concordo. Mas quando chega na parte que fala que ele não tá nem aí pro dono, que ele só se importa com a comida e com a casa, gente, nada a ver. Eu recentemente, na verdade esse mês, faz um ano que eu perdi o meu gatinho Yuri. Quem é seguidora antiga que sabe, né, que de vez em quando ele aparecia por aqui. E eu já tinha ele há 7 anos e ele foi morto por envenenamento, aqui na rua que eu moro. Isso foi muito triste pra mim porque eu perdi alguém que fazia parte da minha família, do meu dia a dia, da minha rotina. Ele sempre me esperava chegar do trabalho. E assim, óbvio que eu lamento muito por isso. Eu queria que ele estivesse comigo até aqui. Eu queria levar ele pra quando eu me mudasse daqui. Mas, infelizmente, alguém com um coração muito ruim fez isso. E hoje nós adotamos outro gatinho que já vai fazer 1 ano, é o Apolo. E ele é o Xodó. Que também tem essas características de lealdade, de companheirismo. Sempre que eu tô triste, é incrível. Ele chega, fica no meu colo, miando, olhando pra mim, ronronando. E sério, sou apaixonada. Se eu pudesse, eu tinha um monte. E, gente, outro fato sobre mim é que desde criança eu sempre tive o desejo de me destacar por alguma coisa. Eu tava sempre inventando algo, eu tava sempre aprontando algo, eu sempre pensava além do meu tempo para uma criança, porque eu lembro, né, disso eu lembro claramente, que eu queria negociar, eu queria vender, eu queria fazer alguma coisa, eu não me contentava em brincar. Tá? Eu tava sempre inventando alguma coisa. Houve uma época em que eu fazia perfumes com as pétalas de rosas que tinha no jardim da minha mãe. E aí eu colocava em vidros antigos de perfume, porque minha mãe era consultora Avon. Então, eu não sei se vocês já viram aqueles vidrinhos de amostra da Avon. Quando acabava, eu enchia com o perfume das flores e ia vender na rua. Então, eu sempre quis fazer alguma coisa. E, gente, falando sobre infância, amizades. As minhas amizades são as mesmas de quando eu era criança. E eu acho isso incrível, porque tenho meus amigos há mais de 20 anos. Nós começamos a amizade na pré-escola e eu sou muito grata sobre como isso foi construído da melhor forma possível e como eles estão hoje em dia na minha vida, participando, me incentivando a seguir os meus sonhos e fazer tudo que eu sempre quis. Então isso pra mim é muito bonito. E falando sobre a amizade, é um dos pontos que hoje em dia eu sinto muita dificuldade pra construir novos vínculos. Eu sou uma pessoa que eu demoro muito pra confiar em outra. Claro, eu tenho
amizades que eu fiz, por exemplo, no início da faculdade, que hoje eu tenho na minha vida e que são pessoas que fazem a diferença. Mas dizer que eu conheci uma pessoa hoje pra confiar, pra dizer, é a minha amiga, é meu amigo, muito difícil. E, gente, eu acredito que isso aconteça muito pelo outro fato que eu vou contar pra vocês agora, é que eu sou uma pessoa muito reservada. Eu tenho meu trabalho aqui na internet, eu compartilho muito com vocês, mas isso não é nem 10% do que eu sou. E muitas vezes eu quero mostrar um pouco mais da minha vida pessoal, porém, eu tenho também que preservar quem não escolheu viver com isso, sabe? Viver trabalhando com isso. Então, tem muito sobre mim ainda que vocês não sabem, muitas coisas boas. E, de certa forma, eu até gosto de ser assim, porque o mundo tem muita maldade hoje em dia e nem sempre é bom você expor tudo sobre você. Além de ser reservada, eu também sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar sozinha. E eu gosto de falar sobre isso e diferenciar essa questão de solidão e solitude. Eu não me sinto sozinha, eu gosto de estar sozinha e de curtir a minha própria companhia. Então ter os meus momentos assistindo canais que eu gosto, fazendo as minhas unhas, pesquisando sobre coisas que eu gosto, estar no jardim aqui da minha casa, deitada na rede, lendo um livro, curtindo uma história que eu já queria ler há algum tempo. Isso pra mim é muito bom e eu gosto de aproveitar esses momentos. Como também gosto de ficar sozinha em casa. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu aproveito esse momento pra estar fazendo as minhas coisas, pra ter essa paz de estar ouvindo mais a minha mente e fazendo mais as coisas que eu quero. Então, essa sou eu. E falando sobre as coisas que eu gosto, gente, eu tenho muita vontade de fazer aula de dança. Eu sempre falo isso com meu noivo. E eu já queria fazer aula de dança. E isso tem um significado muito importante pra mim, porque eu sempre fui vista como a desajeitada, que não leva jeito pras coisas. E eu me reprimi muito por causa dessas opiniões, assim. Então, ir pra uma festa, ver as minhas amigas dançando, eu ficava super insegura, porque na minha opinião, né, na minha concepção, elas sempre souberam, elas sempre arrasavam e eu ficava só na vontade. Então, hoje em dia, é uma coisa que eu tento fazer com mais naturalidade, é expor aquilo que eu gosto de fazer. Se eu gosto de dançar, eu vou dançar. Então, hoje eu estou me soltando mais com relação a isso, eu estou tentando ficar mais segura, inclusive pretendo fazer com meu noivo. A gente sempre fala, amor, vai ser muito legal a nossa rotina quando a gente casar, porque a gente vai poder organizar, fazer aula de dança e tudo mais, que é uma coisa que a gente quer muito. Gente, eu falei sobre ser mais reservada, gostar de ficar só. E esqueci de falar outro fato, que eu também sou uma pessoa introvertida. Vocês me veem aqui super tagarela, super risonha, e não é que eu não seja assim também, pessoalmente eu sou. Mas quando eu não conheço as pessoas, quando eu chego em algum ambiente onde eu não tenho intimidade, eu sou mais quieta, sabe? Eu sou mais na minha, eu converso numa boa, mas eu vou me abrindo aos poucos. Então, quando eu me sinto totalmente à vontade, eu gosto de conversar, eu dou risada. Mas enquanto isso não acontece, eu permaneço introvertida até perceber que eu tenho confiança suficiente para me soltar. E todas essas coisas eu acredito que se desencadearam a partir do fato que eu vou contar agora. É que eu desenvolvi ansiedade na minha infância. A partir de situações específicas que aconteceram, eu já era uma criança ansiosa. Eu cresci com isso e tive várias dificuldades na escola, no ensino médio, na faculdade, que eu passei a entender e a compreender a partir do momento em que eu comecei a terapia, que é outro fato sobre mim. Eu fiz terapia por algum tempo e esse desejo, né, de conhecer mais sobre as minhas dores, sobre as coisas que eu sempre senti e não conseguia compreender, se deu a partir deste fato que eu vou contar para vocês agora, que aconteceu em 2017, onde eu comecei a desenvolver a depressão e a síndrome do pânico. A minha ansiedade ela já estava em um nível muito alto e a partir de uma situação X, de uma situação traumática, eu comecei a ficar depressiva e eu sempre tive muito cuidado com as coisas que eu pensava, com os sintomas que começaram a aparecer, que eu percebi que eu estava me perdendo, que eu não estava conseguindo me enxergar mais. Então eu comecei a ir para terapia e comecei a descobrir mais sobre essas dores e aprender a lidar e a conviver com elas ao longo do tempo. Hoje eu me sinto muito feliz por saber, né, lidar com isso de forma melhor, por ter aprendido, né, com essas fases da minha vida e muito feliz por poder começar novas fases, que é justamente isso sobre o que eu vou falar com vocês agora. Mais um fato sobre mim é que eu sou noiva. Eu já compartilhei, gente, até o meu pedido de casamento, que foi a coisa mais linda do mundo.
na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, com todos os girassóis mais lindos, que é a minha flor favorita, e no pôr do sol. Embora eu não compartilhe muito sobre o meu relacionamento aqui, é uma das coisas mais lindas da minha história, que eu prezo muito, que eu sou muito grata por poder viver isso. Até porque sempre foi um desejo meu, que é o fato que eu vou contar agora. Eu sou muito família, então sempre foi um sonho pra mim encontrar alguém com quem eu pudesse dividir esse sonho, esse desejo de começar uma vida juntos e compartilhar as coisas boas e as coisas ruins também, né, que surgem no caminho, mas sobretudo para construir uma história verdadeira e ter muita coisa para viver. E eu sou muito grata por poder estar vivendo isso nesse momento. Falando sobre histórias, dores e tudo mais, a minha música favorita, a música da minha vida é Pra Curar Essa Dor, da Fernanda Takai e Samuel Rosa. Gente, essa letra é uma letra romântica, porém eu interpreto ela de outra forma a partir da minha história. Eu comecei a escutar essa música numa das fases mais assim ruins da minha ansiedade, da minha síndrome do pânico. E eu, ao escutar essa música, eu a entendo como a Érica de hoje cantando para a Érica do passado. E naquela época que eu pensava dessa forma, eu na verdade estava mal e eu pensava, essa é a Érica do futuro cantando para mim hoje. E eu me sinto muito feliz por lembrar disso, né? Lembrar das coisas que eu passei e perceber que eu realmente consegui, que eu consegui me tornar quem eu queria, melhorando da questão da ansiedade e realizando exatamente uma coisa que eu planejei no passado, né? Então, se vocês ainda não escutaram essa música, escutem, porque vocês vão surpreender. Além de que o Samuel e a Fernanda são maravilhosos. Gente, eu sou uma pessoa muito observadora. Eu observo todas as coisas. Se eu chego em um ambiente, eu consigo identificar se eu sou bem-vinda, se a pessoa está feliz porque eu estou ali, se ela me quer bem. E muitas vezes eu sou até julgada, que dizem que eu sou cismada, mas na verdade eu observo muito. Observo o comportamento das pessoas, observo como elas agem com as outras pessoas, porque pra mim isso é muito importante, para que eu tenha um vínculo com alguém, a maneira como ela trata os outros. E além de ser muito observadora, eu não gosto de ser o centro das atenções. Eu sei que tem muita gente que gosta de se exibir, que gosta de falar e gosta que todas as pessoas estejam olhando pra ela, mas eu não sou assim. Eu gosto de compartilhar o que eu sei, eu gosto de me comunicar, mas eu não gosto de ser o centro das atenções. Eu não gosto de chegar em um local e desejar que todas as atenções se voltem pra mim. Não gosto nem de pensar nisso, que eu já fico, sabe, envergonhada. Gente, eu tenho muitos sonhos e nesses fatos terão muitos sonhos a serem compartilhados. E um deles é conhecer a Itália. A Itália é um país que me encanta desde que eu era criança. Eu não sei como foi que surgiu. Eu acredito que foi uma novela que eu assisti, Passione. Eu vi algumas cenas que passavam sobre a Itália e quando eu ganhei o meu primeiro computador, eu comecei a pesquisar. E eu sempre achei muito lindo, eu sempre me encantei. Então, eu comecei a assistir vários filmes que foram gravados na Itália, eu comecei a pesquisar sobre a gastronomia, sobre a cultura. Eu me apaixono pela arquitetura cada vez que eu vejo uma foto diferente. Então, assim, eu tenho muita, 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 muita vontade. Não tem um local sequer da Itália que eu não tenha vontade de conhecer. Mas, assim, eu desejo muito, muito, muito conhecer a parte mediterrânea, porque eu acho incrível, incrível. Eu quero ter a oportunidade de fazer essa viagem um dia. Mas, assim, eu preciso de um tour, porque, sério, é incrível. Gente, falando sobre viajar, não é só a Itália não, viu? Eu tenho vontade de conhecer vários lugares, eu tenho vontade de conhecer culturas diferentes, porque eu fico pensando assim, Deus foi tão maravilhoso de criar um mundo com tantas coisas lindas para serem apreciadas, que a vida não vale a pena se você vivê-la em um canto só. Então eu espero trabalhar o suficiente e ter o suficiente para conhecer e enriquecer a minha história com tudo que os meus olhos vão contemplar em cada viagem que eu fizer. Agora, voltando a falar um pouco mais sobre as coisas de dentro dessa pessoa, eu tenho dificuldade para expressar coisas simples, sabe? Às vezes eu acabo entrando no meu casulo, na minha bolha, e às vezes eu sinto a necessidade que as pessoas adivinhem o que eu tô sentindo, e eu sei que isso é muito errado, porque o diálogo é uma das coisas mais importantes, né? É o pilar de uma boa relação. E às vezes eu me fecho no meu mundo e eu não consigo expressar o que eu tô sentindo. Se eu acordei triste por X razão, eu passo o dia inteiro com raiva e eu não consigo expressar e dizer assim, olha, eu tô com raiva por causa disso. E eu já fui muito pior. Eu melhorei muito, gente, mas eu ainda tenho muito a melhorar. E assim é a vida, né? A gente tá em constante evolução, mas é um fato, né, que é um defeito. E, gente, falando sobre isso, né, já é um fato que liga ao outro.
Eu sou uma pessoa um tanto estressada, todo mundo me vê aqui, né? E eu realmente sou assim, tá? Eu não crio um personagem aqui. Vocês falam, Erika, você é muito calma, o jeito que você fala é muito calma. E eu sou assim com os meus amigos, eu sou assim com as pessoas que eu convivo, com a minha família, com meu noivo, com todo mundo. Só que às vezes eu dou umas surtadas, assim, do nada, eu me estresso, eu falo de maneira grosseira, que até acabo surpreendendo as pessoas que convivem comigo. Então, assim, a gente surta de vez em quando, mas a gente tem um coração bom. Gente, esse vídeo tá muito longo e isso tem tudo a ver com o fato que eu vou contar agora, que eu sou muito tagarela com quem eu me sinto à vontade pra conversar, que é o que tá acontecendo agora, eu tô super à vontade com vocês. E eu sou assim, gente, desde criança. Eu sou introvertida no meu canto, não confio, também não me abro, mas quando eu me sinto à vontade pra parar, né, tem que ter um freiozinho, porque eu converso demais. Gente, eu sou uma pessoa que me preocupa muito com as coisas pequenas. Eu não deveria me preocupar, assim, coisas pequenas, coisas insignificantes, sabe? Às vezes eu tô do nada deitada pensando, aí eu lembro de uma coisa que eu disse sem querer em 2007. E aí eu fico remoendo, preocupada, eita, eu poderia ter agido assim, eita, eu poderia ter falado. Gente, não dá pra mudar o passado. E ainda assim eu fico me preocupando excessivamente com essas coisas tão insignificantes. E é uma das coisas que eu desejo também melhorar em mim. Gente, um fato sobre mim é que eu tenho muita vontade, e hoje cresce cada vez mais, a partir desse trabalho que eu faço aqui no canal, é de estudar tricologia e terapia capilar. Ao longo desses anos, né, compartilhando dicas, eu aprendi, eu já ensinei muita coisa errada. Eu venho aprendendo cada vez mais sobre tantas coisas e eu gosto de falar sobre cabelos, eu gosto de ajudar pessoas a cuidarem dos seus cabelos e nada mais justo, né, do que aprender da forma correta e até poder trabalhar com isso. Então, podem ter certeza que não é só vontade, na verdade, é um desejo, é algo que eu realmente quero realizar e trazer isso aqui pro canal, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom, tanto pra mim quanto pra vocês. Gente, outro desejo meu, que na verdade não é só meu, mas ele arde ainda mais dentro de mim, porque eu sei que é um sonho de pessoas que eu amo muito. Eu já moro no interior, mas quando eu me casar, eu vou me mudar pra capital. Então, um dos sonhos, né, dos meus pais é ter uma casa no sítio. Eles querem muito passarem a velhice em uma casa de varanda. A minha mãe ama plantar, ela tem um jardim aqui em casa. Ela gosta de plantar temperos também. O meu pai, ele adora, né, essa vida. Então, um dos desejos que eu tenho é poder realizar esse sonho deles e, sei lá, aproveitar dessas coisas simples da vida com eles. E tudo isso acontece, gente, porque eu me encanto muito pelas coisas simples da vida e eu acho que a vida tem sentido justamente por causa delas, sabe? Olha só isso aqui. Como é rico, como é lindo, como foi criado perfeitamente, como tem tantos detalhes. Você passar por esse vaso e não contemplar a beleza dessa plantinha, você tá vivendo errado. Então são detalhes assim que me encantam. Uma árvore, o céu, os pássaros, a vida, as pessoas que fazem coisas boas. São essas pequenas coisas que fazem a vida melhor. E falando sobre coisas que me encantam, gente, o pôr do sol. O pôr do sol é algo que tem muito significado pra mim. Porque além de ter acontecido coisas tão lindas, né, como o meu noivado ao pôr do sol, ele tem um significado pra mim que vai além disso. Porque quando o sol se põe, né, quando o crepúsculo começa a aparecer, é um momento da gente refletir sobre o nosso dia, sobre como a gente foi durante aquele dia, sobre o que ficou de bom, sobre o que a gente pode melhorar no próximo dia. Então, o pôr do sol ele traz muitas reflexões e sem falar que é muito bom contemplar aquilo que Deus deixou pra gente. Gente, a minha banda favorita são os Paralamas do Sucesso. Eu sou apaixonada por essa banda, eu conheci na minha pré-adolescência. E eu sou encantada pela história do Herbert, porque, gente, é inacreditável como uma pessoa que passou por tudo isso, né, conseguiu se recuperar e continuar a carreira da forma mais brilhante possível. E ano passado eu tive a oportunidade de ir pro meu primeiro show deles. Sério, foi surreal pra mim. Eu gritava, eu chorava, eu cantava. E incrível, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu quero deixar algumas ceninhas aqui. É que eu fiquei de frente pro Herbert, então eu cantava todas as músicas e eu gritava. E ele via que eu estava ali. Ele me notou. Então, pra mim, isso foi uma das coisas mais incríveis da minha vida, uma das lembranças mais lindas que eu tenho. Gente, outro fato que faz parte da minha história é que eu já fui rainha de um baile tradicional da cidade que eu moro. Um baile que faz parte da fundação dessa cidade. Já tem um vídeo aqui no canal muito antigo, eu vou deixar aqui no card, caso vocês tenham curiosidade pra saber, mas é uma história muito interessante. Quem curte histórias sobre a fundação de cidades vai gostar de saber.
mas eu já tive o título de rainha da cidade por um ano. A minha série favorita é This Is Us, e eu acredito que vocês vão entender perfeitamente por tudo que eu já contei sobre mim. É uma série que relata coisas reais, você acaba se identificando com as coisas que acontecem, né, na vida dos personagens, então eu não vou me aprofundar muito, mas se você gosta, né, de histórias sobre a vida, sobre a família, sobre aprendizagem, sobre recomeço, eu indico totalmente que vocês assistam, porque é muito boa. E pode ter certeza que você vai chorar um bocadinho assistindo, porque ela tem esse poder de tocar profundamente em você com cada história que é relatada em cada episódio. Falando sobre dificuldades, uma coisa que eu tenho dificuldade é de ter constância. E eu já me prejudiquei muito por causa disso, até mesmo aqui no canal. Eu começava bem, de repente eu dava uma desanimada e eu parava e eu acabava desistindo no meio do caminho. E é algo que eu tô trabalhando isso, porque eu acabava me perdendo, tendo que fazer várias coisas, né, de colocar várias coisas na minha rotina. E aí essa questão da constância acabava ficando de lado. Eu não sei se vocês acreditam em signos, mas o meu signo é Câncer. Eu não acredito em horóscopo, mas é incrível como as características que são colocadas em cada signo acabam parecendo tanto. Eu não levo isso assim pra minha vida, pra viver me baseando nisso, mas eu acho surpreendente como parece. Gente, eu falei pra vocês que eu sou uma pessoa muito família. E eu sou muito, assim, extremamente apegada ao meu pai. Eu amo muito a minha família, mas eu não sei explicar pra vocês. Eu não sei explicar pra vocês o que é essa nossa relação, essa nossa amizade, esse apego que eu tenho, que eu vivo e eu tenho muito medo das incertezas da vida, das perdas, porque é surreal, é uma coisa surreal. Eu não sei explicar pra vocês essa amizade, essa sintonia, esse amor. É uma coisa muito verdadeira. E como eu tava falando, é um dos fatos, eu tenho muito medo das incertezas da vida, sabe? Eu vivo e todo mundo fala que a gente tem que viver sem se preocupar tanto com o futuro, mas eu sou uma pessoa que eu preciso trabalhar isso. Eu tenho muito medo das incertezas, eu fico me perguntando, meu Deus, será que daqui a 5 anos eu ainda vou ter na minha vida tal pessoa? Será que daqui a 5 anos eu vou ter vivido algum trauma? Sabe, essa preocupação excessiva, esse medo excessivo, é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Eu sempre tive e tenho, principalmente hoje em dia, uma sede muito grande por sabedoria, por amadurecimento. Tanto é que quando eu assisti o outro vídeo de 50 fatos sobre mim, eu fiquei me perguntando, quem era essa pessoa, quem era essa menina, porque os fatos que eu contava sobre mim nesse outro vídeo eram muito superficiais. E hoje o meu olhar sobre a vida, sobre tantas coisas é totalmente diferente. Então eu estou buscando sempre esse desejo por amadurecimento, por conhecimento, por sabedoria, porque eu acho que são essas as coisas que movem a vida. Assim como eu falei sobre a constância, outro fato é que eu tenho tendência a procrastinar. Eu acho que todos nós compartilhamos desse fato, né, gente? Porque hoje em dia, com tantas distrações, é muito difícil você manter o foco no que você quer, por mais que seja algo que você queira muito. Porém, hoje é muito fácil, porque as mesmas coisas que nos fazem procrastinar são os meios que nos ensinam a evitar a procrastinação, porque aqui na internet tem muitos vídeos a respeito disso. Então, é algo que eu também luto pra tirar da minha vida, por mais que eu não consiga 100%, mas pelo menos eu tô tentando. Gente, eu sou uma boa ouvinte, e eu posso afirmar isso pra vocês, tanto é que as pessoas gostam de conversar comigo, que gostam de dividir suas coisas comigo, e eu gosto muito de ouvir. Gosto também de falar, mas eu gosto de ouvir, de tentar ajudar de alguma forma. E isso se dá justamente porque eu gosto muito de ouvir histórias, eu gosto muito de ouvir o que as pessoas acham. E com isso eu compartilho outro fato, que eu gosto muito de rir de coisas boas. Se você tem uma história interessante para me contar, eu vou prestar atenção e eu vou observar os detalhes e eu vou rir com isso, porque faz parte de mim, eu sou assim. Eu falei sobre músicas, né, que eu sou apaixonada pelos Paralamas de Sucesso, e há outro fato é que eu não consigo me identificar com as músicas de hoje em dia, sabe? Tem até algumas bandas de MPB, de pop rock, que eu escuto algumas músicas. Meu gosto musical está totalmente entre os anos 70 e 80. Então, de Abelha, Paralamas, Titãs, Barão Vermelho, Engenheiros do Havaí, Kank, todas essas bandas me encantam demais e é o que eu mais escuto. O penúltimo fato é justamente sobre vocês, sobre a minha história aqui na internet, gente. O Instagram e o canal
até hoje são inacreditáveis pra mim, podem ter certeza disso. Eu não consigo me achar, me vislumbrar com os números, porque eu tenho essa convicção comigo, são pessoas. Nos primeiros meses de canal, quando eu postava um vídeo que eu tinha 100, 200 visualizações, eu pensava, poxa vida, são 100 pessoas me assistindo. Imagina 100 pessoas juntas em um local e eu estou falando para todas essas pessoas. Para mim, tudo isso é inacreditável. Eu ainda, sabe, eu me encanto com tudo isso e eu fico muito feliz por esse crescimento, por poder alcançar cada vez mais pessoas. E eu espero que sempre seja assim, que eu sempre tenha algo de bom para compartilhar com vocês. Um fato muito recente e que faz totalmente parte da minha história hoje, da minha história mais recente hoje, e que faz parte também de tudo que nós estamos vivendo, que mudou completamente nossas vidas, que é o Covid. Em maio do ano passado eu tive o Covid, eu fiquei um mês longe da minha família, porque todos estavam, eu estava em outro lugar. Isso me fez refletir muito sobre o que eu realmente achava importante, o que eu realmente colocava como prioridade. E pensar na possibilidade de ter perdido alguém da minha família, alguém próximo, ou até mesmo de ter partido por causa dessa doença, me fez priorizar coisas mais importantes. E por fim, gente, eu deixei por último porque, sem dúvidas, é um dos fatos mais importantes porque é o que move a minha vida. Eu não falei sobre religião porque hoje em dia eu não frequento nenhuma igreja. Eu já frequentei tanto a católica quanto a evangélica. Hoje em dia eu não vou para nenhuma igreja mais. E o que eu busco, o que eu tenho como importante na minha vida é seguir os ensinamentos de Cristo. Jesus, ele deixou exemplos incríveis para que a gente possa levar a vida da melhor forma possível e sendo o melhor para nós e para as outras pessoas, porque quando nós somos bons conosco, com a nossa história, quando nós amamos o que somos, nós conseguimos amar da melhor forma possível o outro e ajudar o outro e de ser bom e de contribuir com a história do outro. Então, eu erro muito, eu erro constantemente, eu sou uma pessoa imperfeita, porém, o exemplo dele e todas as coisas que ele deixou como ensinamento para mim e para todas as pessoas do mundo é o suficiente para que eu busque todos os dias ser uma pessoa melhor, que eu busque sempre fazer a diferença na vida de alguém. Gente, como eu tagarelei, eu já tô de garganta seca de tanto que eu falei. Não sei se vocês vão assistir esse vídeo até aqui, porque realmente eu falei muito, mas foi muito bom dividir com vocês sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre quem eu sou. E podem ter certeza que eu fiz isso porque me sinto à vontade com vocês. Me conta aqui nos comentários se você se identificou com algum fato, se você se achou parecida comigo em alguma coisa. E amanhã eu te espero aqui nesse mesmo horário para mais um vídeo desse mês onde estamos juntinhos, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus, tchau!